Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje é mais um vídeo sobre cólica menstrual. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês quais são os cuidados mais básicos que você pode fazer em casa para amenizar essa cólica que pode estar acontecendo nos seus ciclos. Antes de começar, eu queria pedir, por favor, para vocês se inscreverem aqui no canal, quem ainda não é inscrito, e clicar no sininho, que toda vez que sair vídeos novos, vocês ficam sabendo. E também me sigam no Instagram, que eu tô sempre postando dicas. Lá eu falo bastante sobre sexualidade, sobre ginecologia natural e temas, de anticoncepcional, enfim, tudo dentro da ginecologia. Então lá vocês conseguem conversar mais fácil comigo do que aqui no YouTube, pelo direct, enfim, deem uma olhadinha lá e vê se vocês gostam também do conteúdo de lá. Então vamos começar. Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas mais práticas sobre o que você pode fazer em casa sem ser tomar remédio, que pode amenizar a sua cólica. Então algumas coisinhas que você sempre precisa lembrar e fazer esses cuidados antes de tomar remédio. Talvez você consiga resolver a sua dor e não precisar usar de medicações, ou mesmo se você for usar alguns remédios, você também pode usar desses cuidados complementando aí o cuidado que você está tendo com o seu corpo para amenizar as cólicas. Vale lembrar que tem vídeo mais completo aqui no canal, tem alguns vídeos, eu vou deixar aqui no card, também sobre cólica, tem alguns mais extensos. Tem vídeo sobre cólica geral, tem um vídeo perguntando quando que eu preciso me preocupar com a cólica, né? O que é uma cólica normal e o que é uma cólica que talvez eu precise ir no médico investigar se tem alguma outra coisa. Então já tem esses vídeos aqui no canal, mas então vamos para os cuidados. O primeiro cuidado, que é o principal, é o aquecimento do corpo. Então aquilo que a sua avó falou para você a vida inteira, que se você aquecer o seu corpo quando você tá com algum incômodo no corpo, isso tem benefício? Realmente tem. Então o aquecimento do corpo inteiro, principalmente o aquecimento do abdômen através de bolsas de água quente ou de bolsas de sementes, enfim, qualquer coisa quente que você coloque ali perto do útero, é uma coisa efetiva para diminuir a sua cólica. No geral, eu falo de aquecimento do corpo como um todo, mas especificamente 3 locais: a cabeça, os pés e o principal de todos, que é o abdômen, o útero em si, são os 3 lugares que você precisa estar atenta. É claro que se for um dia de frio, isso é mais importante ainda, mas mesmo no calor, se você colocar uma bolsa de água quente ou uma bolsa de sementes quente no abdômen, aí cerca de umas 80% das cólicas vão reduzir, ou pelo menos você vai se sentir melhor com esse aquecimento. Falando um pouquinho das bolsas, qualquer coisa que você use para aquecer o abdômen, pode ser uma blusa, um cobertor, mas no caso as bolsas, elas são muito interessantes, então você pode usar bolsas, tem umas que vendem na farmácia que são aquelas de gel, que você pode aquecer no fogão com água ou no micro-ondas, e tem essas bolsas aqui, que são bolsas de sementes dentro, ó, tem sementes aqui. E você aquece também ou no forno ou no micro-ondas, depende do fabricante, e coloca elas aqui. Então, aqui em casa eu tenho vários tipos, eu tenho uma inclusive bem bonitinha, que é um bichinho de pelúcia, assim, que a barriguinha dele é uma bolsa de água quente por dentro, e que você coloca ele todo no micro-ondas. Então, isso pra mim é uma coisa essencial que tem que ter aqui em casa, porque além de ser uma ótima coisa para te aquecer no inverno, esquentar o pé, enfim, é muito, muito importante que seja a primeira coisa que passe na sua cabeça quando você tá com cólica. O segundo cuidado que você pode ter, e que junto com o aquecimento, como eu falei, é responsável pela melhora da imensa maioria dos casos de cólica, é um repouso relativo. Como assim? É claro que o exercício físico, ele libera algumas substâncias, alguns hormônios que são hormônios do prazer e que podem ajudar, por outro lado, a melhorar a sensação de dor no geral, em algumas pessoas, em alguns casos. Mas no caso da cólica, você tem que, na verdade, testar e ver o que funciona pra você. Porque muitas pessoas, se ficarem mais quietas, sem mexer tanto o corpo, tem mais conforto. E algumas coisas eu acho que vale a pena a gente falar sobre essa questão de mexer o corpo. Mexer o corpo vai ser fazer uma atividade física intensa, correr, fazer academia, mas também pode ser ter relação sexual. Porque em alguns casos de cólica, quando você manipula o útero, chacoalha o útero,
isso pode piorar a cólica. Então, ter uma relação sexual com penetração ou usar um sex toy penetrativo que encoste no colo do útero pode piorar sua cólica também. Então tenha isso em mente para testar e ver se no seu caso isso é algo que melhora o seu desconforto da cólica quando você fica mais quietinha, com a bolsinha quente ali e evitando tocar o colo do útero. Falando nesse tópico de tocar o colo do útero, outra coisa importante que eu já notei na minha vida pessoal e já converso com as minhas pacientes sempre orientando quanto a isso, é que o coletor menstrual, ele, dependendo do tipo, do modelo que você usa, ele pode também encostar no colo do útero. Então, geralmente, as mulheres muitas vezes optam pelo uso do coletor nos dias de maior fluxo, porque ele segura bem e não precisaria ficar trocando os absorventes externos várias vezes ou as calcinhas. Só que é bem nesse dia de maior fluxo que muitas mulheres têm mais cólica, então também fique de olho nisso. Já aconteceu comigo de colocar o coletor e começar a ter cólica imediatamente, tirar e a cólica passar. Então nesses casos, nesses dias, realmente tinha uma hiperreatividade ali do colo do útero, que o contato do coletor encostando ali estava aumentando essa cólica. Então lembrem disso se vocês usam coletores. Outra coisa interessante é lembrar dos chás. Então tem vídeos aqui no canal explicando como fazer chás e quais são alguns chás medicinais que você tem na sua casa mesmo sem saber que eles são medicinais. E nos vídeos de cólica eu também falo isso com mais detalhes, mas resumidamente aqui existem 2 chás que você talvez tenha em casa e que podem ser muito efetivos para ajudar na cólica menstrual, porque as substâncias dessas ervas têm efeito antiespasmódico, ou seja, elas diminuem a motilidade, a contração do útero, que é uma das coisas que causa a cólica menstrual na menstruação. E quais são esses 2 chás? Então, o primeiro, que é um que eu recomendo para as pacientes tomarem mais no período da noite, porque ele também dá um pouco de sono, ele é um pouco ansiolítico, então ele é gostoso para você tomar antes de dormir, é o chá de camomila. E um outro chá, só que esse eu geralmente recomendo para tomar mais durante o dia, porque ele é um pouco mais estimulante, é um chá de uma mistura de canela com cravo. Então, ambos esses chás, camomila e canela mais cravo, são chás que são super efetivos para cólica e você pode testá-los também aí nos seus ciclos menstruais para ver se você tem mais conforto nessa época. Falando sobre a questão do aquecimento do corpo, a gente pensaria que você tomar esse chá quente ajuda também na questão do aquecimento, então seria o ideal. Mas nos dias que está muito calor, você pode também fazer o chá e esperar ele esfriar ou até mesmo gelar para tomá-lo aí ao longo do dia mais gelado, porque apesar de, nesses casos, não ter o fator de aquecimento do corpo, porque talvez se já tiver muito calor isso não seja agradável, mas ele tem ainda assim as propriedades medicinais da erva, então existe benefício com ele quente ou frio. Claro que sempre o ideal seria ele quente pela questão do aquecimento também. Outra ferramenta interessante que você pode testar e ver se faz sentido aí, se fez efeito na sua cólica menstrual, é o orgasmo. Então é claro que muitas vezes se você tá com dor, principalmente dependendo do nível dessa dor, talvez você nem esteja afim de se autoestimular, de se masturbar. Mas se você tiver com uma dor mais leve ou, enfim, quiser testar isso, você pode tentar se masturbar, lembrando que talvez de preferência sem muita penetração, mas claro que isso varia de pessoa para pessoa, pela questão de tocar ali no colo do útero. Mas o orgasmo, assim como a atividade física que eu falei lá no começo, que em algumas pessoas é interessante, o orgasmo ele libera vários hormônios do prazer e vários hormônios do amor e do relaxamento, e isso pode sim ser como que um remédio químico aí do seu corpo para lutar contra a cólica menstrual. Então, algumas pessoas têm o hábito de praticar uma masturbação como tratamento, digamos assim, da cólica, e não necessariamente com uma conotação sexual, de excitação, mas como uma forma de você tocar o seu corpo para receber esse benefício dos hormônios liberados no orgasmo que podem diminuir essa dor. Então até agora, recapitulando, a gente falou de aquecimento do corpo, que vem da bolsa que você põe no útero, mas também de aquecimento dos pés, da cabeça e dos chás quentes. Falamos de um repouso relativo, então talvez fazer grandes atividades,
atividade física e relações sexuais com penetração talvez piorem. Falamos de você checar se você está usando coletor, porque o coletor ele pode em algumas pessoas e em alguns dias piorar a sua cólica menstrual. Falamos sobre quais chás que são interessantes, né? Camomila e canela com cravo. E falamos da masturbação, que pode ser aí um remédio químico mesmo, né? Mais natural, que o seu próprio corpo produz esses hormônios do bem-estar que podem aliviar a sua cólica. Para fechar esse vídeo, eu queria comentar um pouquinho com vocês que apesar do público do meu consultório e talvez o público daqui também, seja um público que está sempre buscando medidas naturais e formas não medicamentosas de você cuidar das suas patologias, né? Tentando viver realmente um tipo de vida mais natural. Uma coisa que eu sempre converso com as minhas pacientes é que naquele dia que você não consegue fazer nada dessas coisas que eu falei, que é um dia de trabalho, que você tá fora de casa, tá frio, que você não tem no trabalho ali, né, uma bolsa de água quente, que você não tem os seus chás para você preparar, também não tem nada errado com eventualmente você tomar um remédio para cólica. O que não é legal é você ser dependente dessas medicações, tipo todos os ciclos menstruais, várias vezes por dia, né, durante 2 ou 3 dias você tem que tomar esse remédio e daí isso vira meio que um hábito e você nem tenta fazer essas outras coisas que podem por si só aliviar a cólica ou até fazer com que você consiga diminuir a dose ou a quantidade desse remédio que você toma, por exemplo, nos momentos em que você está em casa. Então espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se quiserem deixar outras dicas de coisas naturais que você pode fazer ou que você faz e que funciona para você aliviar a sua cólica menstrual, podem deixar aqui embaixo. E se tiverem dúvidas também podem deixar aqui embaixo ou mandar lá no Instagram. Então é isso, até o próximo vídeo.